Trazer como reflexão nesta noite para as nossas vidas o texto de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, texto muito conhecido da nossa igreja, muitas vezes aqui ministrado. 2 Crônicas, capítulo 7, os versos 13 e o verso 14. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus, como era no princípio, como é agora e como será para sempre. Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos por esta noite, te louvamos pela tudo que foi ministrado aqui nesta noite, pela sua presença, sua graça. Louvamos-te, Senhor, pela tua palavra que agora vamos passar a ler, a ministrar. Louvamos-te, Senhor, pelo teu Espírito que nos ensina, que nos ilumina, que nos guia toda a verdade. Confiados, Senhor, no teu Espírito Santo, é que nos pomos agora aqui, Senhor, como arauto, como ministro, para pregar a tua palavra, Senhor. Rogamos-te, ajuda-nos, ó Deus, a sermos ousados, a sermos firmes, mas sobretudo, Senhor, ajuda-nos de não desviarmos da verdade da tua palavra. Seja o teu nome glorificado através desta pregação, seja o teu povo edificado e sejam almas, Senhor, alcançadas para a salvação em Cristo Jesus. Nós te damos graças, te louvamos, tudo isso por meio do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Todos acharam 2 Crônicas, como eu disse, um texto muito conhecido. Versículo 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Palavra do Senhor. Esse texto é uma resposta de Deus a Salomão, a oração que Salomão fez por ocasião da inauguração do templo que Salomão tinha construído. Templo esse que levou 7 anos, um tempo muito curto para aquela época. Um templo que foi feito com todo zelo, com todo esmero, com ofertas do povo, com ofertas deixadas pelo rei Davi. Era um templo magnífico, um templo feito para a honra, para a glória do nome do Senhor. Um templo que veio mudar a forma de adoração do povo de Israel. Faziam-se 480 anos que Israel havia deixado o Egito. Até então eles adoravam a Deus através do tabernáculo, uma tenda, uma adoração móvel. Agora eles tinham um lugar fixo no Monte Moriá, em Jerusalém, mesmo lugar onde Abraão foi chamado por Deus a sacrificar o seu filho Isaque, mesmo lugar também onde o anjo do Senhor apareceu no momento em que ia destruir Jerusalém, e Davi ofereceu um sacrifício e o Senhor aceitou. Portanto, aquele templo não só era sagrado para aquele tempo, e é sagrado até hoje, mesmo não existindo mais aquele templo. Até hoje é questão de disputa entre judeus e árabes. E porque aquele templo era tão sagrado, as pessoas começaram a modificar a sua forma de se relacionar com Deus. Nós somos muito atraídos por aquilo que vemos. Nós somos muito atraídos pelas aparências. Nós somos muito convencidos pelos ícones,
pelas coisas que podemos tocar. O povo de Israel, vendo aquele templo tão lindo, tão magnífico, cercado de promessas tremendas de Deus, começou a concluir que podia levar uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida de aparente religiosidade, sem conteúdo, sem consistência. Eles pensavam que podiam viver assim todo o tempo da sua vida e que Deus de maneira nenhuma ia exercer castigo ou juízo ou maldição sobre o seu povo. Eles achavam que se pecassem bastavam se dirigir àquele templo e levar um sacrifício, um bode, uma ovelha, um boi, e tudo estava certo. Eles podiam voltar para a sua vida contínua de pecado. Não é diferente dos nossos dias. E eu não digo isso apenas com os católicos na quarta-feira de cinza, que pula todo o carnaval todos os anos, e na quarta-feira está ali com a sua cinza e acha que por isso é suficiente. Mas eu me refiro a nós também, evangélicos. Hoje o templo é Cristo. Cristo é o nosso templo perfeito. Ele é a quem nós dirigimos as nossas orações. Nós não precisamos dirigir as nossas orações voltadas para Jerusalém, nós nos dirigimos a Cristo, e Cristo leva as nossas orações à presença de Deus. Ele é o nosso intermediário, não é mais um templo. Quando Jesus estava aqui, ele disse aos homens e aos discípulos que destruiria aquele templo, que era o seu corpo, e em 3 dias o reergueria, falando da sua ressurreição. E nós temos assumido a atitude que, como Cristo morreu por nós na cruz, Ele derramou seu sangue, seu sacrifício, muito bem simbolizados aqui nesta noite, através do pão e do vinho. Nós temos tido a atitude, a mentalidade, que porque estamos em Cristo, podemos brincar, tolerar o pecado em nossas vidas. Basta a gente se reunir no culto, o louvor, e a gente acha que se a gente fizer certas coisas haverá um derramamento do Espírito, porque nós estamos em Cristo. A resposta de Deus para Salomão não fala de sacrifícios, não fala do sacrifício, não fala da expiação, ela fala de arrependimento. É um convite, é um chamado ao arrependimento. Deus responde a Salomão, não dizendo: Salomão, quando o meu povo pecar, é só ele ir ao templo e oferecer um sacrifício. Não, ele chama o povo para o arrependimento, pois uma verdade que não pode ser esquecida pelo povo de Deus, por você, meu irmão, que se você não viver na prática de arrependimento profundo, você não desfruta de salvação em Cristo. O convite de salvação em Cristo é: arrependei-vos. E arrependimento significa cortar relações com o pecado, significa cortar relações com a vida passada, significa transformar a vida, significa deixar e abandonar toda forma e aparência de mal nas nossas vidas. Se somos o povo de Deus, precisamos ser semelhantes a Deus, e o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, Ele é santo, santo, santo. É por causa da sua santidade que no monte do Gólgota, Ele, o próprio Deus, sacrificou o seu único filho na cruz. E a chamada para este filho é o arrependimento. É uma chamada ao arrependimento. Nesse texto que nós lemos, fica muito claro que o arrependimento deve ser uma prática diária do povo de Deus.
se ele quer ser socorrido por Deus, se ele quer se aproximar de Deus. Símbolos devem falar da eternidade. O templo devia despertar no povo a ideia de que o seu Deus era um Deus santo, que não tolera o pecado, que aquele que dele se aproxima deve se aproximar da maneira que ele determinou. E ele determinou que nós nos aproximássemos dele através do arrependimento e através do seu Filho Jesus Cristo. Isso precisa ficar muito claro quando eu começo essa mensagem nesta noite, quando a gente quer trazer essa reflexão para você. A minha esperança é que Deus nesta noite nos traga profunda convicção de pecados, porque infelizmente o povo de Deus só pratica o arrependimento apenas quando se vê em aperto. A minha esperança é que antes que as coisas apertem mais, a igreja evangélica no Brasil, especialmente a nossa congregação aqui, vocês que eu falo, e muitos que não vieram, comecem a se arrepender antes que venha o aperto. Infelizmente tem sido esta a nossa prática. Só buscamos a Deus, só nos dedicamos a Deus quando estamos em apertos. Cavamos nossas sepulturas, brincamos com o pecado, fazemos acordo com as trevas, e quando o mal chega a nossas vidas, infelizmente nós evangélicos não caímos de joelho em arrependimento muitas vezes. Pelo contrário, muitas vezes dizemos que a culpa é do diabo e queremos que Deus nos dê vitória. Mas entenda, meu irmão, que o aperto vem de Deus. O aperto vem de Deus. Deus está sempre trazendo a juízo, primeiramente sobre o seu povo. Não pense você que o juízo de Deus começa pelos que estão lá fora. O juízo de Deus começa por nós, seu povo. É sempre seu povo. Porque quando o juízo de Deus vem cair lá no mundo, é porque o povo de Deus se desviou, se afastou do seu Deus. Pode ter certeza, o arrebatamento é o grande momento onde Deus tira o seu povo da terra, para primeiro determinar o seu juízo sobre a terra. Deus nada fez enquanto não tirou Ló de Sodoma. Mas se o povo que se chama pelo seu nome se entrega ao pecado, já não resta sacrifício, a não ser um ardor de juízo. Precisamos, irmãos, nos despertar e praticar o arrependimento, cair de joelhos e começar a buscar a face do Senhor, antes que Ele envie o aperto. Veja o versículo 13, ele diz: se eu, Senhor, não é o diabo, não são os demônios, não são seus vizinhos, não são seus parentes, mas se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo. O julgamento vem de Deus. Será que você vai esperar que chegue a seca? Quantos já não estão experimentando seca? Eu não me refiro apenas à seca física, mas uma seca espiritual em suas vidas. Estão alienados, dormindo, não percebem que estão secos espiritualmente? Não percebem que já não tem alegria de servir ao Senhor? Já não percebem que não tem mais zelo de vir à casa do Senhor? Que não realiza as mesmas obras? Que não experimenta mais o fluxo do Espírito na sua vida? Será que você não percebe que seu coração está seco? Que você vem para o culto cumprir liturgia, já não é com alegria, não é com prazer? Há quanto tempo você não fala de Cristo a alguém? Você está vivendo seco. Você não experimenta a chuva do Espírito há muito tempo.
Deus cerra os céus, Deus fecha os céus. Por quê, irmão? Por que, pastor, Deus está fazendo isso na minha vida? Porque há pecado em sua vida. Há pecado sim. Ele diz: se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Quanta pobreza no meio do povo de Deus. Há muitos aqui, muitos, que se nesta semana Deus fechar as finanças, provavelmente abandonarão a sua fé em Cristo, porque o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é o recurso, o seu Deus é o consumo. Você não percebe, mas você incorpora o gafanhoto. Você serve a Deus para consumir. Seu objetivo não é ser igual a Deus, mas ser abençoado por Deus. O seu objetivo não é amar mais a Deus, mas que Deus te abençoe mais. Eu vejo, irmãos, que Deus nos castiga, permitindo que nós sejamos os próprios gafanhotos. Muitos dos nossos dias, ao ler esse texto, viu o gafanhoto como demônios. Que seja, o fato do versículo é que foi o Senhor quem enviou. Se você só se arrepende, só busca a Deus no aperto, então se prepare para a pobreza. E quando ela vier, não diga que foi Satanás quem enviou. Aceite a soberania de Deus sobre a sua vida. Veja o versículo, ainda diz: se eu enviar a peste. Há muitos que só buscam a Deus na enfermidade, e há muitos que nem na enfermidade se prontificam a buscar a Deus em nossos dias. É triste, mas infelizmente esse versículo 13, ele sintetiza a atitude do povo de Deus ao longo de todos os séculos. Só busca a Deus quando vem um aperto, quando está tudo bem, feliz, quando está tudo tranquilo, próspero. Ir à igreja é um fardo, ouvir a palavra é uma canseira, orar é uma coisa passageira, rápida. Vamos orar logo para cumprir a tabela, porque talvez, se a gente não orar, Deus talvez nos amaldiçoe. Estais secos, irmãos. Estais secos. Estais pobres. Pobres espiritualmente. De graça recebestes, mas não dai. Não distribuem, não evangelizam, não pregam, não ensinam, não compartilham das riquezas da graça. São enfermos na alma e no corpo. Fique triste comigo. Isso é mais uma evidência da enfermidade da sua alma. Saia daqui reclamando da pregação. Queira Deus que ao reclamar você perceba que isso é mais uma doença da sua alma. Deus permitiu a peste. Uma vez que você não busca, então Ele envia a peste, Ele envia a pobreza, Ele envia a seca. A minha pergunta é se nós vamos esperar que estas coisas se agravem nesta igreja. A minha pergunta é se você vai ouvir mais esta mensagem e vai permitir que estas coisas se agravem na sua vida. Falta arrependimento profundo em nosso meio. Falta sim, como eu sei, pelos frutos, pela falta de amor, pela obra de Deus, pela falta de dedicação, pelo egoísmo, vivendo vidas individualistas, apesar de ouvir mensagens após mensagens, que isso não reflete o Espírito de Cristo. Talvez não goste do que eu vou lhe falar, mas recebam como pelo menos como uma advertência.
Porque se o Senhor disse para Israel que ele cerrava os céus, enviava o aperto, isso pode chegar na sua vida ainda nesta noite. Lembrem-se, bem estava feliz Belsazar no seu trono. Então à noite, no meio de uma festa, veio o dedo de Deus e escreveu: pesado foste achado em falta, passou de ti o reino. Precisamos sim, irmãos, escute, assim diz o Senhor em sua palavra. O povo de Deus precisa praticar um arrependimento profundo. Seus filhos não vão se converter se não vê mudança profunda na sua vida. Seu marido não vai se converter, sua esposa não vai se converter se não vê luz em você. Se você se comporta igual um ímpio, por que ele vai se converter? Porque ele vai a Cristo. Se você busca a Cristo apenas na aparência, como assim faziam os filhos de Israel, que iam para o templo, mas não havia arrependimento verdadeiro. Davi exclamou: sacrifício e holocaustos não me pedistes. Deus não se agrada disso. Ele quer obediência, Ele quer zelo pela sua obra, Ele quer zelo por Ele. O versículo 14 descreve um arrependimento profundo, irmãos. Observe o versículo 14. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Esse é o primeiro ponto. Não há arrependimento verdadeiro com tanta soberba, com tanto coração endurecido, com tanto orgulho nas vossas almas. Será que você não percebe que o teu orgulho te impede de receber mais de Deus? Será que você não percebe que essa sua posição, que se quer garantir apenas os seus direitos, impede de você receber a graça de Deus? Tiago capítulo 4 versículo 6 diz: Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Ele dá graça ao humilde. A carência da graça de Deus em nossas vidas se deve ao orgulho. Porque alguns que estão aqui já ouviram a palavra, muitas vezes não se converteram por causa do seu orgulho. Esta pedra imensa é muito maior do que a de Lázaro na sua sepultura. Você é um morto tal qual Lázaro. E a pedra do orgulho está lá, impede você de ver a luz que há em Cristo, a vida eterna que há em Cristo. E assim são muitos aqui sentados, mesmo cristãos. Orgulho, arrependimento verdadeiro, profundo, nos faz abandonar o orgulho, nos faz quebrantar o coração, nos faz a gente bater no peito e dizer: eu pequei, eu estou errado. Faz a gente buscar as coisas humildes perante todos os homens. É o nosso orgulho que nos leva às intrigas. É o nosso orgulho que nos leva às fofocas. É o nosso orgulho que nos leva às queixas, às reclamações, às murmurações. É o nosso orgulho que nos leva à falta de perdão. Consequentemente, não desfrutamos da graça, do perdão de Deus em nossas vidas. Se existe uma coisa, um pecado que entristece o Espírito de Deus no povo de Deus, é o orgulho. É impossível uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e ser orgulhosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é humilde, ela experimenta humildade na sua vida, o seu coração é quebrantado e contrito. Você precisa de arrependimento. Essa igreja precisa de arrependimento. Quanto orgulho, quanta preocupação com a aparência. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Volte-se para o texto. Se meu povo se humilhar, é preciso a gente buscar humildemente a presença de Deus.
É preciso a gente estender a mão ao irmão, humildemente, reconhecer os nossos erros, parar de querer tirar cisco dos olhos dos outros, com as traves imensas em nossos próprios olhos. Mas os crentes são os mais orgulhosos. Os crentes se comportam com mais orgulho. Israel tinha um grande orgulho daquele templo, e eles pensavam: nunca Deus vai nos castigar, porque nós temos um templo sagrado. E perseguiram até profetas como Jeremias, que profetizou que o templo seria destruído. Só porque ele profetizou que o templo ia ser destruído, ele foi perseguido. Mas no versículo 21, Deus diz assim: desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus dos seus pais. Deus se afasta. Deus não recebe o seu louvor, nem o meu louvor, nem o louvor desta igreja, se nós estamos aqui com o coração cheio de orgulho, se nós não damos lugar à humildade em nossas vidas, se nós não somos quebrantados de coração, se o seu coração ainda está fechado para com o irmão, ainda que seja um leve fechamento, Deus não recebe o seu louvor. E não adianta dizer: eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. Não adianta dizer isso. O povo de Deus precisa se humilhar. Não adianta bater no peito que pertence a essa igreja, aquela igreja, que isso não vai fazer mudança na sua vida. Você precisa se humilhar. Mulher, você quer que seu marido seja salvo? Seja humilde. Filho, você quer que seus pais sejam salvos? Se humilhe. Seja humilde. Ah, mas ele vai pisar em mim. Pisaram no teu Senhor. E você é melhor do que o seu Senhor? Você é mais alto do que o seu Senhor? Você é uma pessoa mais digna do que o seu Senhor Jesus Cristo? Ele nos deixou exemplo. Nós precisamos entender que não existe arrependimento verdadeiro sem humilhar-se. Segundo, o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face. Arrependimento verdadeiro, profundo, nos leva a se dedicar à oração. Como você espera receber o derramar do Espírito na sua vida? Poder, graça, força. Como você espera vencer as coisas se você não se dedica à oração? Você não ora, irmão, e quer vitória? Você não busca a face de Deus e quer que o pastor aqui ore por você e se resolva? Procure estas igrejas evangélicas, pseudo-evangélicas, mais espíritas do que evangélica, onde tem um santo lá. Aqui não há santo, há o santo dos santos, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele você deve orar, a Ele você deve buscar a face dEle. Veja que Ele insiste neste ponto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Aquele templo foi construído, Salomão disse: olha, que seja uma casa de oração. Mas aqui na reunião de oração vem tão poucos vêm na quarta. Nesta quarta de carnaval e neste domingo de carnaval, onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Onde vocês estavam exatamente na hora do culto? O que vocês estavam fazendo? Qualquer desculpa que você apresente, não passa disso, uma desculpa. Quando bater a sua porta a dificuldade, o aperto, aí você vai esquecer tudo o resto e vai cair de joelho. Será? Sem a prática, sem o costume? Onde encontramos arrependimento verdadeiro se nós não vemos o povo clamando a Deus, buscando a Deus?
Tudo tem prioridade na nossa vida, menos a oração. Querem chegar aqui no culto e ver o mover do Espírito? Como? Se vocês não são nem brasa, nem carvão, são pau verde, madeira verde. Não queiram culpar o ministério, o presbitério. Caiam de joelho, arrependam-se, priorizem a oração na vida de vocês. Se Cristo vier esta noite, quantos vão realmente tomar esta ceia na presença dele? Quantos estão acomodados nestes bancos? Quantos ouvem a palavra e não convertem os seus corações? Terceiro e último aspecto do arrependimento profundo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quantos maus caminhos você tem trilhado, irmão? Pensa você que eu estou pregando para quem brincou carnaval. Quem brincou carnaval não é crente. Você não é crente. Você não nasceu de novo. Você está entendendo? Você não nasceu de novo. Arrependa-se nesta noite. Peça ao Senhor que Ele salve. Se aquilo é atrativo para você, você não experimentou Cristo. Nem uma polegada, nem 1 milímetro, nem 1 grama. Você não experimentou Cristo. Se você pensa que eu estou sendo severo, não estou sendo, não. Esta é a pior geração que eu já vi como crente. Em 30 anos de crente. É um povo que brinca com o pecado. É um povo que senta na frente da televisão e bebe todas as nojeiras da televisão. É um povo que brinca com o ímpio, ri com o ímpio, se sente muito mais à vontade com um grupo de não crentes do que com os salvos. São crentes egoístas. São crentes que não levam a palavra de Deus para ninguém, mas querem bênção, 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 bênção. É uma geração que mente, é uma geração que fofoca, é uma geração que idolatra pastores. Esta é uma geração terrível de crentes. Não oram nem sequer 20 minutos por dia. Vem para um culto e quer que a palavra seja logo rápida, quer aquelas palavras de bênção, de maravilha, de consolo. Sim, eu tenho uma palavra de consolo para você. Arrependa-se, achegue-se a Deus e Ele se chegará a você. Tiago capítulo 4, versículo 8. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Tiago escreveu para crentes. Tiago não escreveu para ímpios. Ele escreveu para o povo de Deus. E ele disse o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus. Ele não ia dizer chegai-vos a Deus se o povo de Deus não andasse distante de Deus. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, Deus está dizendo para nós nesta noite: chegai-vos a mim. Estamos distantes. Estamos distantes. Você está distante. Não se espante se Jesus voltar e você ficar confiado porque é crente, confiado porque foi batizado, confiado porque eu estou em Cristo. A salvação não se perde. A salvação em Cristo não se perde. Você está em Cristo. Se você está em Cristo, você vive uma vida de arrependimento profundo. Você se achega a Deus. Você ouve uma palavra como essa e cai de joelhos. O texto diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos. Ele está falando para o povo de Deus: limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. Esta é a geração. Essas palavras parece que foram escritas para nós no nosso tempo. Duplo ânimo, pessoas de coração duplo, dissimulados. Somos uma geração de dissimulados,
Fingimos ser, mas nos falta consistência e essência, porque botam a Bíblia debaixo do braço e vêm para a igreja. Muitos nem sequer isso fazem. Vem uma vez ou uma vez perdida, apesar de ter assumido o compromisso de ser membro da igreja. Você vai à escola, assume o compromisso de ir para a aula. Se você falta às aulas, você é reprovado. Você acha que deixando de vir para a igreja, você vai ser aprovado? Ah, pastor, eu posso servir a Deus em qualquer lugar, de fato, mas Ele morreu pela sua igreja. Efésios capítulo 5, para purificá-la, lavá-la com seu precioso sangue. Somos crentes, e crente vive em comunidade. O católico vive na comunidade dele, até o torcedor de time vive na comunidade dele. E nós achamos que podemos viver longe da comunidade cristã, do povo de Deus. Ser membro é viver colado. Membro amputado apodrece. Chegai-vos a Deus, diz o texto, purificai o coração. Mas insisto ainda, veja o versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O povo de Deus que pratica o verdadeiro arrependimento, Deus nesse texto dirigindo-se a Salomão, 2 Crônicas 7, versículo 14, ele faz 3 promessas. 3 promessas para o povo que atender o seu chamado, que atender o seu convite ao arrependimento, que realmente se achegar a Ele. Não pense você que estas promessas se cairão, se cumprirão na sua vida, se você não se arrepender profundamente, se você não se converter e abandonar o pecado, se você não se dedicar à oração, se você não se humilhar perante Deus, perante os irmãos. Não pense que Deus vai cumprir estas promessas na sua vida. O texto diz: então eu ouvirei dos céus. Essa é a primeira promessa. Deus atende às suas orações. Sabe por que Deus não tem atendido às suas orações? Não é porque a sua mão está encolhida, não é porque o seu poder diminuiu, porque Deus não se manifesta mais em nosso meio, não é porque Ele não quer, não é porque Ele não é pleno, é porque falta arrependimento no meio do seu povo. Afastamos a sua graça, mas aqueles que se arrependem, Deus cumpre estas promessas, Ele atende às orações. Então eu ouvirei dos céus, diz o texto, diz a promessa de Deus: eu ouvirei dos céus, eu atenderei a oração, eu virei com socorro. Segunda promessa: Ele perdoa de fato os pecados, e perdoarei os seus pecados. Deus não perdoa pecado de pessoa que não se arrependeu. Pode botar a cinza que for na testa, se não houver arrependimento, não há perdão. Você pode dizer que é crente 500 vezes, pode dar o dízimo, o tridízimo, como inventou alguém aí. Sem arrependimento, isso não é nada, isso é uma coisa vã, uma coisa nula para a sua vida. Deus atende, Deus perdoa os pecados daqueles que se arrependem profundamente. Terceira e última promessa: Deus transforma o seu estado. Veja o versículo: e sararei a sua terra. Eu vou sarar a sua terra, eu vou transformar o seu estado, daqueles que se arrependerem profundamente. Agora vamos pensar de maneira reversa: por que Deus não tem atendido a sua oração?
porque você ainda carrega os seus pecados na sua vida, porque você ainda não consegue vencer os pecados na sua vida, porque você permanece o mesmo e a sua situação permanece a mesma, porque o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhou, não orou, não se converteu. É isso que o versículo está dizendo. Não adiantava ter um templo sagrado, não adianta você estar aqui nesta noite se você não atende a mensagem. Quer uma mensagem mais aprazível? Fique à vontade, mas você não terá perdão de Deus se não houver arrependimento. De Gênesis a Apocalipse, esta é a mensagem da palavra. Deus, eu acho que eu já falei isso aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 1, versículo 11. O Senhor Jesus, Ele faz um exame nas igrejas, e Ele prescreve um diagnóstico. Ele traz um diagnóstico, entrega a João e diz: o que vês, escreve no livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Versículo 11, do capítulo 2, versículo 1 em diante, nós não vamos ler, não precisa se preocupar. O 2 e o 3, está a descrição do seu diagnóstico. 7 igrejas, 7 igrejas, apenas uma única igreja, o Senhor não repreende. Apenas uma igreja, o Senhor não traz uma palavra dura, traz uma palavra de consolo. Mas nós somos a geração que quer ouvir palavras de consolo. Nós somos a geração que quer ouvir palavras que elevem a nossa autoestima, nossa moral, que nos encha de alegria e que nos deixe viver como bem queremos. Somos um povo idólatra, porque temos uma imagem errada e adoramos uma imagem errada a respeito de Deus. Uma dessas igrejas, o Senhor disse: eu repreendo e castigo a quem eu amo. O autor dos Hebreus diz: se estáis sem disciplina, é porque não sois filhos, sois bastardos, porque Deus corrige e açoita aquele que Ele tem como filho. Para todas as 7 igrejas Ele também diz: cedo venho, cedo eu venho, eu estou voltando, preparem-se. Se a minha mensagem nesta noite é uma chamada ao arrependimento, não pense você que é fruto de frustração minha pessoal. Não. Minha satisfação, minha alegria, meu prêmio, posso dizer que o meu galardão está no simples fato do privilégio de estar aqui e pregar. O momento mais feliz da semana para mim é quando eu subo aqui e prego. Me custa pedir ao Wellington para pregar, me custa pedir para outra pessoa me substituir, porque é o momento mais feliz da minha semana, quando eu estou aqui e prego. Se esta palavra se dirige assim a você nesta noite, é porque sem constante e verdadeiro arrependimento, Deus não nos concede a sua salvação. Não existe coisa mais triste, uma pessoa se imaginar salva e está perdida. Não existe coisa mais triste do que a gente ir lá fora evangelizar
e as pessoas estarem certas de que vão para o céu, e a gente sabe que elas vão para o inferno. Mas é mais triste ainda a gente ver o povo de Deus negligente. E a palavra de Deus diz: negligenciarmos tão grande salvação. Somos dos homens, das pessoas os piores. Somos perdidos. Mas não é o que nós esperamos de vocês. Ouçam o que Deus diz para vocês: arrependam-se. Não espere o aperto. Cristo é o nosso templo. Ele concede perdão e graça. Que nós vamos agora passar aqui a ministrar a Santa Ceia. É o símbolo do seu imenso sacrifício por nós. Seu corpo moído pelos nossos pecados. Seu sangue derramado para selar a nova aliança com Deus. É pão, é vinho. Não é sangue nem é carne dele, mas são simbolicamente representados. E aí daquele que comer e beber indignamente, mesmo sendo símbolo, porque não percebe nisso a mensagem. Se você nesta noite, noite após noite, não percebe aqui Deus falando para você, você está perdido e não resta mais o que fazer. Então, aceite a exortação nesta noite, arrependa-se, comece a buscar mais a Deus, antes que o Senhor traga juízo sobre suas vidas. Que Deus, pois, tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude, que lá vive seu povo, para a glória do seu nome, amém? Eu convido as diaconisas para nos ajudar a celebrar neste momento a Santa Ceia do Senhor. Roberto, já que tu não... Aleluia. Vamos todos ficar em pé. Convido a todos a ficarem em pé. Aleluia. Conforme nosso costume, o texto de Deus, da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra do Senhor deixa bem claro nesses últimos versículos a advertência severa para tomar a ceia do Senhor de maneira solene, de maneira correta,
Ele usa o termo indignamente. Esse termo indignamente pode ser interpretado de muitas formas, mas uma é comum a todas as igrejas. Indignamente é para aquele que está em pecado. Essa interpretação aceita por todos. Ah, pastor, mas todo mundo peca. Este pecado é o pecado que nós falamos nesta noite. Sem arrependimento, sem seriedade, coração fechado, endurecido e envaidecido e orgulhoso. Não percebe a mensagem, não percebe aqui o corpo, o sacrifício do Senhor. Então que você nesta noite reflita, pois o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, faça conserto com Deus e depois tome a ceia. Nesse momento também eu lembro que a ceia dirige-se àqueles que foram batizados, aqueles que fecharam o seu compromisso, a sua aliança, passaram pelo seu tempo de exame, de meditação, e tomaram a decisão definitiva de se entregar a Cristo, de viver a vida cristã com seriedade e tornar-se membro da igreja. Apenas para aqueles que estão batizados, tá certo? Vamos orar nesse instante. Pai celeste, Pai santo, graças te damos pelas tuas misericórdias, Senhor. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. É impossível para nós, Senhor, dimensionar o tamanho da tua paciência, da tua misericórdia, da tua grande compaixão por nós. Somos teu povo e o Senhor, com misericórdia, nos trata. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor tem se compadecido de nós. Eu quero te louvar, Senhor, por esta noite especial de celebração de ceia com os meus irmãos. Te dou graças pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Rogamos as tuas bênçãos para este momento solene, para este pão, para este vinho. Rogamos a tua bênção para teu povo que aqui está, que o Senhor venha quebrar as barreiras do orgulho e haja liberação de perdão, que não haja nenhum coração endurecido que tome a ceia, Senhor, nenhum coração que com mágoa com o irmão, ou com até coração fechado, indiferente com seu irmão, mas haja um coração perdoador e amoroso, assim como o Senhor tem um coração para conosco. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui nos visitando também, ó Pai. Porventura algum tomar a ceia, que o Senhor venha com a sua misericórdia e o abençoe também. Vem sobre teu povo aqui reunido, Senhor. E aqueles que estão ainda, Senhor, esperando o momento do batismo, confirma, Senhor, a obra de tuas mãos. Confirma, Senhor, esta vida, que ela permaneça firme, que ela realmente, Senhor, experimente uma mudança, uma transformação na sua vida, Pai. Que tua graça seja sobre todos nós, Senhor, neste momento solene, em nome de Jesus. Vamos cear. Se você está em comunhão com Deus, comunhão com seu irmão, comunhão com sua igreja, saia do seu lugar, se dirija aqui, pegue o pão e pegue o vinho, e depois retorne ao seu lugar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem ceia, o mestre chama, vem ceia.
peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceia. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Mesmo hoje tu te podes. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo simbolismo deste momento. Te louvamos, Senhor, porque isso projeta para nós a esperança da salvação, a esperança de um novo reencontro contigo. Isso nos mostra, Senhor, nos faz memória a cada dia de que o Senhor está às portas, de que o Senhor está voltando. E o Senhor vem para buscar uma igreja santa, pura, irrepreensível. Nós te louvamos pela palavra ministrada, que essa palavra o Senhor venha transformando em ações em nossas vidas, porque não adianta nada, Senhor, nós ouvirmos e não a praticarmos. Ó Deus, só estamos nos enganando, por isso nos dá essa consciência de quem somos e a quem pertencemos, a consciência, Senhor, de que teu povo te pertence e é para viver para a tua honra e a glória. Nós te agradecemos por este dia e por este pão, em nome de Jesus. Comei, pois, dele. Aleluias. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, queremos também, com muita alegria, te agradecer, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho amado naquela cruz, Senhor. Senhor, queremos te dar graças por esse cálice que representa o sangue derramado naquela cruz para o nosso favor, para o nosso perdão, Senhor. Senhor, queremos também, Senhor, neste momento, declarar, Senhor, que estamos em aliança contigo até que o Senhor venha, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por ter entregue o teu Filho ao nosso favor, Senhor, a pagar um preço por cada um de nós, Senhor. Aqui estamos, Senhor, aliançados contigo, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar do cálice.
Toda honra e glória a Ti, Senhor. Toda adoração. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu amor, Senhor,